Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Lateral Esquerdo na Rádio Estádio. Eu sou o Pedro Boças e hoje tenho comigo o Diogo Laranjeira e o Leandro Monteiro. Estamos a chegar ao término da segunda jornada, já com Benfica e Famalicão na liderança do campeonato. O Porto já tropeçou, o Sporting também tropeçou e este fim de semana conseguiu um resultado importante na recepção ao Braga. E temos a chegar já no próximo fim de semana o grande clássico Benfica-Porto. E eu começo por perguntar ao Leandro. Leandro, depois desta entrada forte do Benfica, não só no campeonato, mas também na Supertaça, e do Porto ter claudicado aqui um bocadinho na Liga dos Campeões e até no jogo em Barcelos, há aqui um claro favorito ou é um engano geral? Boa noite. Assumo que, de um ponto de vista geral, a questão do Benfica é uma questão constante. O Benfica começou muito bem a pré-época, continuou e deu mote para que no início do campeonato fizesse duas jornadas de arromba, em que conseguiu cilindrar em casa o Paço de Ferreira e agora teve uma boa prestação frente ao Belenenses. Demonstra, mais uma vez, a qualidade do futebol que lhe era reconhecida e foi essa qualidade de futebol que lhe permitiu ser campeão no ano transato. Vendo também a classificação neste momento, o Benfica está em primeiro lugar a par do Famalicão com duas jornadas, por coincidência as duas equipas que ainda não sofreram gols com duas jornadas. O Benfica que está bem, que está seguro, ofensivamente está muito oportuno e está a conseguir produzir muito, e neste último jogo, na primeira parte, teve muitas oportunidades para começar a construir o resultado mais cedo que aquilo que começou a construir, mas depois temos do outro lado um Porto que vai ser um bocadinho incógnito, porque o Porto vem de uma série negativa, uma exibição má em Barcelos contra o Gil Vicente, vem da eliminação da Liga dos Campeões e agora surge em casa com uma nova força, com a vitória frente ao Vitória de Setúbal. Acredito que, pesando um bocadinho mais, o Benfica tenha um ligeiro ascendente, e acredito que o favorito seja o Benfica por isso. Agora, é um jogo sempre muito imprevisível, porque é um clássico, tem contextos peculiares que vão sempre distinguir de outros demais jogos. Eu pegava nisso até para fazer a antevisão do jogo, relembrando um bocadinho aquilo que foi o Porto Benfica da época passada. Pelo menos do ponto de vista tático, antes de falar então do contexto tanto do jogo de domingo. O que aconteceu no último encontro entre o Porto e o Benfica conseguiu jogar constantemente nas costas da pressão do Porto, nomeadamente dos médios. Portanto, não sei se recordam, a dupla de médios do Porto estava constantemente a pressionar à frente e o Rafa e o Pizzi, que eram os alas desse jogo, estavam constantemente a aparecer nas suas costas, com os avançados a darem profundidade e, portanto, muito espaço entre linhas. E eu acho que o Porto, ou pelo menos tenho a convicção que o Porto irá controlar melhor esse espaço. Ou seja, não acredito que o Porto dedique, até lá está, pelo envolvimento emocional do jogo, não acredito que o Porto dedique uma pressão forte, uma pressão que em alguns momentos será uma pressão alta, mas não creio que negligencie tanto esse espaço como no último encontro. E, portanto, será interessante ver essa reação do Benfica, que jogará em casa, que à partida, com o apoio dos adeptos, irá trazer o jogo para um maior domínio e talvez um bocadinho mais de posse de bola. Mas eu acho que essa será, ou pelo menos será um ponto interessante, ver como o controla os movimentos dos alas que vêm para dentro, sendo que no jogo do Dragão não conseguiram fazê-lo, e esse é um dos principais motivos que levou à superioridade do Benfica em fevereiro. Eu admito que haja aqui um certo favoritismo do Benfica, mas não me parece que seja tão acentuado quanto, quanto aquilo que talvez se possa estar à espera em função daquilo que foi uma grande entrada do Benfica na época e esta entrada um bocadinho mais confusa, chamemos-lhe assim, do Futebol Clube do Porto. É um jogo sempre diferente e recordo que é um jogo
e é um estádio onde o Porto costuma ser forte e entra sempre muito personalizado. O ano passado perdeu na Luz, é um facto, mas ao longo dos últimos anos o Porto nunca tem acusado muita pressão de jogar no Estádio da Luz. Mas até mais que isso, acredito que esta forma extremamente ofensiva de jogar do Benfica, que o Porto consiga, se conseguir sair depois de recuperada a bola, se conseguir sair daquela primeira pressão do Samaris e do Florentino, acredito que depois contra apenas os dois centrais do Benfica, porque os laterais estão muito afastados e profundos, que o Porto consiga encontrar espaços com as cavalgadas do Marega e do próprio Zé Luís a pedir bola no espaço e a fazer o Benfica ter dificuldades no seu momento defensivo. O Porto, com estes dois jogadores na frente, tem também, obviamente, uma capacidade de pressão muito interessante, que eu acredito que acabará por condicionar o jogo do Benfica e que traga para o jogo um equilíbrio que se calhar nem toda a gente está à espera. Agora, efetivamente, continuo a crer que o Benfica tem aqui alguma dose de favoritismo, porque é uma equipa que está confiante e tem competência, obviamente. A confiança sem competência não valeria de muito, mas o Benfica é efetivamente uma equipa com um modelo de jogo consolidado, tem bons comportamentos em todos os momentos, é uma equipa que transita bem, não só tem uma boa ideia daquilo que deve fazer em organização ofensiva, mas depois também tem uma transição defensiva bem acautelada. É uma equipa forte também quando sai do momento da organização defensiva para a transição, e aqui tenho que obviamente destacar o Rafa, que está a um nível estratosférico, e não está a um nível estratosférico apenas no momento de sair rápido para o ataque ou de sair em contra-ataque, mas está também nos passos curtos a encontrar soluções, a criar e a desequilibrar o jogo, e portanto parece-me que há aqui um ligeiro favoritismo do Benfica, mas é isso mesmo, é ligeiro. E de certa forma, costuma-se dizer que todos estes jogos, todos os clássicos são de tripla, mas não deixaria de o considerar da mesma forma. E não sei se o Leandro quer expor aqui um bocadinho mais aquilo que pode, do ponto de vista individual, desequilibrar este clássico. Eu acho que, na minha opinião, a capacidade individual pode fazer claramente a diferença. E depois vamos aqui por pontos. Eu acho que elencaste muito bem a grande diferença e um bocadinho mais de favoritismo do Benfica, e com toda a razoabilidade, para aquilo que é o momento de forma, para aquilo que é o histórico mais recente e por aquilo que está a ser claramente a constituição da equipa do Benfica e comparativamente com a equipa do Futebol Clube Porto. Acredito que o Benfica está no seu potencial mais elevado, até porque tem esbrotado completamente os princípios todos de jogo que o Bruno Lage quer ver instaurados na equipa, e tem estado muito fluido naquilo que é o espírito, a química, tudo o que é a envolvência que o Benfica e o benfiquismo têm por volta. O Futebol Clube Porto pode ter acordado com esta goleada, e esperemos que sim, porque para bem do futebol português é importante que as equipas grandes também estejam bem e que haja esta competitividade, para não ser nenhum passeio no campeonato, e isso é importante. Agora acredito piamente que o Benfica vai ter mais bola, o Benfica vai conseguir muito mais oportunidades em organização, porque o Futebol do Porto, aquilo que nós fomos vendo, tem tido muitas dificuldades naquilo que é a situação principalmente da organização ofensiva. E aqui acredito muitas das vezes que a questão Zé Luís e Marega pode ser a chave para o Futebol do Porto conseguir desbloquear aquilo que o Benfica já tem de muito bom. Se Zé Luís e Marega conseguirem desbloquear, principalmente, e como tu tinhas falado mais há pouco, na perspectiva das transições, tanto essas transições ofensivas do Futebol do Porto sendo forte, sendo na profundidade e sendo com movimentos assertivos destes dois avançados, como o Benfica, porque vai ter mais bola, não tenho a mínima dúvida disso, vai tentar construir mais e de forma paciente, vai também abrir brechas, e é aí que o Futebol do Porto pode, e de certeza que vai instaurar muitas das vezes muitas saídas rápidas para conseguir. O Futebol do Porto sabe também do momento em que está a viver, sabe que não está completamente estável. Normalmente nestas situações, e nós vimos o jogo da Liga dos Campeões, o Futebol do Porto acabou por, sempre que o Krasnodar teria hipótese de acelerar e de chegar, acabava por sofrer um gol, e são coisinhas que também no futebol é importante nós analisarmos, percebermos o contexto, percebermos o momento que persegue a equipa para conduzir a isso uma estratégia, porque jogando no Estádio da Luz já não é fácil, jogando no Estádio da Luz com este momento de forma
mais difícil é. Agora, às vezes, isto pode ser um mote para algo maior. E o Futebol Clube do Porto pode também aproveitar este jogo para conseguir se relançar e apagar a imagem recente destes últimos jogos. Eu, aproveitando aquilo que o Leandro disse sobre as saídas rápidas do Porto, eu acredito e perspectivando aquilo que será o jogo, acredito profundamente que haverá momentos em que o jogo irá partir. Ou seja, portanto, isso é recorrente nos jogos de uma das equipas, mas principalmente até nos jogos do Benfica. Portanto, com a questão do Benfica deixar sempre alguns elementos na frente quando defende, o Porto também faz isso. E eu acredito que, tendo em conta que o jogo é a terceira jornada, tendo em conta a confiança que o Benfica tem, portanto, as duas vitórias de golear, acredito que irá manter essa estratégia. Acredito que o Porto, portanto, irá aproveitar essas oportunidades para atacar. E lá está, eu acho que aí aquele espaço, acho que estamos todos a imaginar, inclusivamente o departamento de observação do Benfica, mas estamos toda a equipa técnica, estamos todos a imaginar os avançados do Porto, nomeadamente o Marega, a explorar ou tentar explorar o espaço em transição que estará entre o central e o lateral, não é? Portanto, que algumas bolas na profundidade que possam cair aí, mas eu acredito sinceramente que não serão os 90 minutos, mas ao longo da partida haverá momentos em que a bola estará constantemente perto das duas áreas. Portanto, quer da área do Porto, quer da área do Benfica, precisamente por esse tal jogo partido em que quem ataca e quem defende há uma distância maior, os ataques ficam mais rápidos, portanto, mais rapidamente as equipas chegam ao último terço, mais espaço para produzir, e eu acredito que esta será a cara do jogo, digamos assim, durante alguns períodos. Sendo que, e nesse aspecto acho que também é importante o momento emocional das equipas, porque o Benfica, com a confiança de 2 jogos a ganhar com 6 pontos, tanto bem também da vitória da Supertaça, acredito que se sentirá bastante confortável nesse registro. Enquanto que o Porto é um bocadinho mais receoso, talvez, portanto, pela carga emocional que tem. O Porto pode sair desse jogo a 6 pontos de distância, mas também acho, e é uma característica histórica até do próprio clube, que nestes momentos de algum aperto, de alguma confusão emocional, há sempre uma resposta forte do Porto. O Sérgio Conceição incorpora, portanto, muito essa mística, essa história, e eu acho que, e também poderá ser uma das chaves do jogo, do ponto de vista emocional, a capacidade que o treinador do Porto terá, e eu acredito que tem, para fazer com que este clima de instabilidade, alguma instabilidade emocional à volta da equipe, e até mesmo a desvantagem pontual que poderão ser os tais pontos, que faça com que isso jogue a favor do Porto. E já agora, só para terminar, dizer uma coisa, e também pegando naquilo que foi o jogo anterior, que eu acho que isso não vai mudar. Eu acredito que o Porto pode pressionar um bocadinho mais alto. Acredito também que o Benfica não vai forçar muito na primeira fase de construção. Portanto, acho que todos nos lembramos dos passos longos do guarda-redes no Dragão. Eu acho que é uma situação que se irá repetir. A pressão alta do Porto é muito forte e eu não acredito, pelo menos que de forma regular, o Benfica tente sair a jogar mais fluxo. Eu estou de acordo com o Diogo. Acho muito difícil que o Benfica, até porque pode depois conseguir atacar de outra forma, acho muito difícil que ceda à tentação de sair a jogar perante a pressão forte do Zé Luís e do Marega. Tenho aqui 2 questões que gostava de vos colocar e depois eu também darei a minha opinião. A primeira é se esta confiança do Benfica pode virar displicência, e a segunda é quase um clássico, com ou sem Seferovic. Leandro? Eu acho que todos os momentos podem virar displicência se não houver a concentração necessária para aquilo que for a atuação do Benfica. Se nós não estivermos concentrados, se nós não estivermos vivos, se nós não estivermos predispostos, o Benfica precisa muito disso, e se o Porto tiver um início de jogo forte, é provável que haja esse descontrole e que seja muito mais difícil, principalmente a nível emocional, o Benfica controlar o jogo. Até porque aqui
eu vou instigar um bocadinho isto e acho que aqui a nível tático acontece que o banco de suplentes pode ter uma particularidade importantíssima, que é, o Benfica costuma jogar com a defesa um bocadinho mais subida. Provavelmente o Bruno Lage pode até neste jogo baixar ligeiramente porque sabe que o Porto vai explorar um bocadinho as costas. Mas sabendo que isso vai acontecer, pode acontecer outra coisa, que é o jogo entre linhas entre a defesa do Benfica e o meio-campo do Benfica, ou seja, a linha média entre a linha defensiva, pode haver uma brecha maior e aí o Futebol Clube do Porto não tem tanta facilidade em entrar, mas tem um jogador no banco que tem estado no banco, é o Nakajima, que tem muitas facilidades em jogar nessa posição, em jogar nesse espaço, em procurar e conseguir manipular um bocadinho esse espaço. Ou seja, aqui há dualidades e eu acho que os treinadores vão apontar duas estratégias diversas e, acima de tudo, vão conseguir manipular o jogo de diversas formas, tanto o Benfica mais a nível defensivo, que o Futebol Clube do Porto pode criar mais problemas nessa perspectiva de ou vai na profundidade ou vai entre linhas, porque vai ser os passos que o Benfica vão dar, e eu acho que isto vai ser muito interessante e vai ser um duelo tático delicioso. Em relação à última questão de com ou sem Seferovic, eu acho que o Benfica vai jogar na matriz normal, vai aplicar o Seferovic com o Raul da Tomás, porque tem estado bem, não há razão nenhuma para tirar ou para modificar, se bem que do outro lado do Benfica há um jogador também que pode claramente fazer a diferença vindo do banco, que é o Chiquinho, que tem entrado muito bem, foi recentemente elogiado pelo próprio treinador, e acho que pode, à semelhança do Nakajima, mudar completamente o conteúdo do jogo e com uma alteração mudar a estratégia, e isso sim é o prazer de nós vermos o futebol, aquilo que é a estratégia do futebol e aquilo que é a atuação perante a estratégia. Pronto, sobre a questão da displicência, eu acho que sim. E no caso do Benfica, há uma particularidade que alguns dos resultados que o Benfica faz volumosos são construídos essencialmente já ou seja, já na segunda parte, até já numa fase um bocadinho mais avançada do jogo, em que o Benfica mantém a intensidade, consegue lá estar com o tal jogo partido que lhe é favorável marcar gols, que por exemplo é o exemplo do jogo do Passos de Ferreira. No entanto, eu acho que a existir essa displicência, eu já agora, pela conferência de imprensa do Bruno Lage, dá para perceber que ele também está atento a isso e para que irá demorar isso, mas certamente não será no jogo com o Porto. Eu acho que os jogadores do Benfica neste jogo terão a plena consciência da dificuldade que enfrentam, até porque eu concordo, Pedro, plenamente contigo, não acho que o Benfica seja claramente favorito. Há de facto um favoritismo, mas não será muito grande. Queria também pegar naquilo que o Leandro disse sobre o espaço que o Porto poderá aproveitar com o Nakajima. Eu não sei se vocês ouviram a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, e ele explica qual era a estratégia inicial, que é relativamente visível depois de saber o 11, ou seja, colocar o Nakajima nas costas do avançado, portanto o avançado à profundidade, e o Nakajima explorar, nomeadamente em transição, o espaço entre linhas. Do Krasnodar ficava muito exposto em transição, os médios subiam muito, havia ali um espaço a explorar, a linha defensiva descia, então era possível progredir com bola. Principalmente estando eles à partida em eliminatória. E eu acredito que essa poderá ser uma estratégia também para lutar contra o Benfica. E nesse sentido é o jogador em conta, porque é um jogador que se define bem, é um jogador que conduz a bola, que tem organização, nomeado no espaço entre linhas, que pode existir, portanto, criando aquela dúvida em comunidades na profundidade para alguém receber o espaço entre linhas e definir a partir daí. Eu acho que essa será uma estratégia interessante. Veremos se será aquela, será escolhida por Sérgio Conceição. Provavelmente a mais completa, não é, Diogo? Sim, eu pensando nisso, eu acho que é interessante. Quer dizer, ele pode querer os dois avançados no centro. Há também a questão da pressão, ou seja, o Nakajima poderá não ser exatamente aquilo que o Sérgio Conceição pode esperar de um avançado para pressionar um jogo contra o Benfica. Mas ser o equilíbrio. Se calhar ser o equilíbrio em que os dois avançados pressionam e ele fica como equilíbrio e fica como depois o construtor daquilo que é o usufruto da pressão dos dois avançados. Ele pode ou jogar ou partir do meio,
e ser uma espécie, portanto, atrás do avançado, ou então lá está, pode partir como ala. Um bocadinho como tem feito o Baró, não? Sim, acredito que sim, até porque vamos ver como é que será a interpretação dos treinadores neste jogo, mas acredito, e na minha opinião, será muito dentro disso. A profundidade vai ser garantida, porque as características dos dois avançados do Porto é essa mesmo, mas falta ali entre linhas, e falta isso. E o Benfica pode ceder um bocadinho a nível de adiantamento da linha defensiva, retardando um bocadinho a nível espacial a defesa, e ficando uma defesa um bocadinho mais baixa, e não jogando tanto metros à frente da baliza, e isso significa que vai precisar de haver ali alguém para conseguir manipular esse espaço. E sem dúvida alguma, perante as características do Fogo do Porto, Nakajima interpreta esse papel como ninguém. Eu não sei, lá está. Partindo lá está, eu falei do Nakajima e não sei se o Sérgio Conceição, eu não acredito que ele seja um dos dois do meio campo. Portanto, aqui há duas alternativas. Ou ele começa como quase um 10 atrás do avançado, como no jogo com o Krasnodar, ou então começa numa ala para derivar para o meio. Eu aí tenho alguma... Aqui a minha dúvida na questão é assim, ele pode começar com 10 e o como 10, como ala, e o Futebol do Porto ficar como um lado cego. Ou seja, fechar um médio mais em vez de fechar o Nakajima tanto, porque assim, o Benfica tem outra coisa, que é, o Benfica faz muita projeção dos laterais. E é também a partir dos laterais que o Benfica cria muito desequilíbrio no jogo, principalmente através dos overlaps, dos movimentos interiores dos alas e criando ali um bocadinho de frição entre a movimentação. Aí o Futebol do Porto terá que trabalhar muito bem essa capacidade e até a nível estratégico, como há pouco referias que o Benfica faz, o Porto deixar 1, 2 ou 3 elementos, que neste caso o terceiro seria Nakajima, numa perspectiva de exploração e sendo venenoso na transição ofensiva. E o Sérgio vai baixar os alas para acompanhar o Grimaldo e o Nuno Tavares, ou como é que o Sérgio vai fazer? Tem ideia? Deixa-me só... Acredito que Nakajima joga... Diz Diogo. É só para responder à questão do Seferovic, que eu acho que é uma questão interessante. Portanto, tenho também muitas reticências em relação àquilo que o Seferovic oferece à equipa. No entanto, eu acho que ele neste jogo pode ser muito importante. Portanto, neste jogo, e até porque o Porto, apesar de estar melhor nisso, tem alguma debilidade na articulação entre aquilo que é a linha defensiva e aquilo que é a linha média, e o Seferovic é muito importante para arrastar defesas, arrastar marcações, aquele movimento que se faz de dentro para fora para receber a bola já um bocadinho encostada à linha lateral. E nas costas dos laterais do Porto, que se projetam bastante também. Sim, entre central e lateral, portanto, como fez no jogo no Dragão. Eu acho que o Bruno Lage poderá valorizar isso, até porque esses movimentos que ele faz, e faz para mim, faz no timing certo e faz bem, tem também a ajuda ao Pizzi e ao Rafa de depois terem mais espaço entre linhas. Portanto, acho que ainda não é desta que o Seferovic salta da equipa, ainda que não ficaria admirado se para a frente isso acontecesse. Leandro, ias falar sobre a eventual forma como o Sérgio Conceição vai defender os laterais do Benfica? Sem dúvida. Acredito que a possibilidade de fechar o espaço seja de uma forma um bocadinho mais espacial e não individual. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos pegar na última equipa que o Futebol Porto jogou, jogo com o Romário Baró de um lado, o Luís Dias do outro. Acredito que o Futebol Porto vai talhar claramente qual é que será o lado em que o Benfica vai estar mais forte e provavelmente Grimaldo vai ser um bocadinho mais acutilante que Tavares. Tavares um bocadinho diferente porque devido às suas características vem um bocadinho mais até pela zona interior, o que não significa que isso seja mau, pode ser o lado estratégico do Futebol Porto a funcionar e aí definir quem será o homem que fica em cada lado e aí poderá fazer o seguinte esquema. O ala, neste caso, que jogar, e vamos supor que o Nakajima vai jogar numa ala, o Nakajima não fechar e não acompanhar o lateral, e aí quem apanha o lateral será o lateral da equipa do Futebol do Porto, neste caso pode ser o Alex Telles ou o Corona, né? E nesta partida quem apanha o lateral será o lateral que está ao oposto, e quem ficará com o médio, quem ficará com o ala, será depois muitas das vezes o Aribe que vai fechar o espaço interior, o Danilo que vai fechar o espaço interior, porque o Benfica vai fazendo uma linha de 4 com os dois avançados mais os dois alas muitas das vezes e fazendo um quadrado entre linhas entre a defesa e a linha dos médios do Futebol do Porto. Assim sendo, o Futebol do Porto consegue projetar os jogadores da frente, consegue fechar aquilo que é o Benfica no desequilíbrio perante
o nível espacial e acredito que não vai ter que desgastar tanto o ala a vir para dentro e para fora, para dentro e para fora, para dentro e para fora, num acompanhamento que pode ser desnecessário se o Fogo do Porto interpretar muito bem esta mensagem a nível defensivo, principalmente a nível tático. O lateral fica com o lateral e o ala, quando vier para dentro, fica um dos médios com ele, fechando sempre o espaço interior e deixando que o Benfica não jogue por dentro, mas sim jogue sempre por fora, e que aí só os cruzamentos vão conseguir criar mais frição. E aí o Fogo do Porto também tem dois centrais que podem e têm valor individual para ganhar esses cabeceamentos. Eu vou recuperar aqui a questão da displicência, porque a pergunta não foi inocente. Eu tenho sentido que alguns jogadores do Benfica têm errado mais do que aquilo que é costume. E refiro o caso de um jogador que até tem sido sucessivamente apontado como o melhor jogador em campo, que é o caso do Pizzi, que é determinante no jogo do Benfica, mas que tem tido demasiadas perdas e muitas vezes sinto eu, por displicência, porque ele é capaz de fazer bastante melhor, e esse pode ser um dado importante para o jogo, uma vez que são essas perdas que depois proporcionam as saídas rápidas, e é um jogo que muito provavelmente se poderá resolver nas transições. Sobre o Seferovic, eu também acredito que ele não vai sair da equipa neste jogo, porque ele é efetivamente, no trabalho sem bola, seja ofensivo ou defensivo, é realmente um jogador extraordinário. Não só porque tem bons timings, quer de desmarcação, quer de saída para a pressão, como depois ajuda até do ponto de vista coletivo a coordenar a própria equipa. Percebe bem quais são os sinais para sair para pressionar e junta ao seu redor, ou junta à sua volta, a própria equipa no momento defensivo. Agora, ofensivamente é óbvio que não, e não significando que ele não possa fazer um gol, porque tem feito, mas tem sido, e por norma é um jogador a menos, quer no processo de criação, quer até na finalização, onde precisa de 4, 5 bolas fáceis para fazer um golo. Mas efetivamente não me parece que este seja o jogo em que o Seferovic vai sair da equipa. Eu queria vos ouvir aqui sobre outra questão. O Leandro já tocou um bocadinho, já lançou o nome do Corona. O Corona defensivamente poderá deixar algumas dúvidas. Diogo, tu achas que o Corona vai a jogo como lateral? Não, não acho. Acho que até pela preponderância defensiva que os laterais possam ter, eu acho que a opção passará ou pelo Sarabia ou pelo Manafá, e até acredito até talvez que seja o Sarabia. Sinceramente não acredito que o Corona, que é uma solução interessante para jogos, por exemplo, como este contra o Vitória de Setúbal, não acredito que num jogo com um adversário cuja qualidade individual é semelhante à do Futebol do Porto, que pelo menos nesta fase que o Corona vá a jogo como lateral. Leandro, é o Corona que vai jogar lateral? Eu acredito que possa manter o Corona, e eu falo nisso na seguinte premissa: o Fogo do Porto, muito tempo que não tem um jogo sem sofrer golos. O Fogo do Porto há muito tempo que não tem um jogo com tanta estabilidade. O Fogo do Porto sentiu-se muito bem, sentiu-se muito capaz neste último jogo, e acima de tudo o Sérgio Conceição precisa de confiança, e a confiança dá-se através daquilo que são os factos. O que é certo é que o Corona jogou, o Fogo do Porto ganhou e não sofreu golos. A equipa voltou outra vez a respirar, porque a equipa estava num ambiente muito hostil. A equipa voltou a respirar. Concordo em absoluto com o que o Diogo disse. O Corona não tem, sem dúvida alguma, as melhores características defensivas para aquilo que será o Benfica, e se calhar nessa perspectiva ajustava-se ser outro tipo de lateral, mas o Corona jogou, as coisas correram bem, e se calhar há um voto de confiança para aquilo que o Corona vai fazer, também pensando na perspectiva de que o Corona pode ser importante na ligação com o ataque. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Para terminar, eu ia fazer uma pergunta de resposta muito rápida a cada um de vocês. Então o meu desafio é que me digam quem vai ser o melhor jogador em campo de cada uma das equipas. Diogo. Do lado do Benfica, eu diria o Rafa, porque acredito que de facto seja um jogador importante. Do lado do Porto, vou arriscar um bocadinho, porque acho que estrategicamente faria sentido, não sei se vai jogar, mas estrategicamente acho que poderá ter espaço para jogar, e falamos dele aqui durante o podcast, o Nakajima. Leandro.
eu não posso ser imitador e eu estava para dizer estes dois jogadores, mas eu vou particularizar um bocadinho e vou ser diferente e vou tentar explicar um bocadinho o porquê. Acredito que no Benfica Raul de Tomás possa surgir, porque tem muito potencial e tem demonstrado, e falta-lhe o golo, e o golo pode aparecer, quando aparecer vai ser um jogador muito sério no nosso campeonato. No Futebol Clube Porto, acredito que a questão do avançado poderá ser determinante. A inspiração de um dos avançados, a Luís ou Marega, pode ser determinante para resolver. Eu deixo a minha opinião, vou concordar com o Diogo, vou apontar o Rafa como o possível homem que resolve o jogo para o Benfica. O Leandro também ia apontar o Rafa Medô e deixo aqui uma, se calhar um bocadinho mais fora da caixa para o Futebol Clube do Porto, mas foi um jogador que me impressionou bastante neste fim de semana, Luís Dias. Foi mais um episódio do Lateral Esquerdo na Rádio Estádio. Obrigado por estarem aí. Um abraço, malta.